Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. Bom, vamos lá. Isso daqui eu vou copiar da senhora. Isso não é uma aula, isso é uma conversa. Isso eu aprendi com a senhora, assistindo aí as aulas da senhora. E coitado de quem veio aqui e estudou o Machado de Assis. Então, eu tinha até chamado no título da aula, eu tinha até colocado café com Machado de Assis. Pensei seriamente em trazer uma caneca de café para que as pessoas, como dizem, sit and relax, né? Enquanto eles ouvem. Na verdade, algumas considerações mesmo sobre o Quincas Borba, que não é um dos romances mais famosos do Machado de Assis, mas que pode trazer algumas questões interessantes para a gente entender literatura, né? A gente estuda bastante essa questão de como contar, o narrar é interessante, até no avião, né? Eu viajei com a British e eles fazem aquelas coisas de segurança aérea, eles fizeram uma historinha. Então as pessoas estão num castelo, estão andando, e realmente eu prestei, pela primeira vez na vida, eu prestei atenção na segurança aérea, porque estava dentro de um contexto, estava dentro de uma história, né? E com o Machado de Assis a gente vai ver a mesma coisa. Ele hoje é muito difícil para a gente, porque a ignorância é muito grande, né? A gente conhece muito pouco português, eu inclusa, né? Então, para a gente é muito difícil entender o Machado de Assis, tá? Mas ele vai ter realmente textos muito interessantes, aqueles que já leram, que conseguiram ler. Já houve um momento na minha vida, a Mari vai dizer que eu não li, mas está aqui a prova viva de que eu li. Já houve um momento na minha vida que eu tinha tempo e eu li os romances. Aliás, exatamente essa edição em que eu também enxergava. Era uma época que eu também conseguia enxergar essas letras. E eu li os romances dele em ordem, né? Li todos na ordem. E é bastante interessante, porque a gente começa a ver como que o autor vai se desenvolvendo, né? E principalmente como o Machado de Assis vai passando do romantismo para o realismo, que vai ser a parte mais importante da carreira dele. Então, faz muitos anos que eu fiz isso, que eu li os romances nessa ordem, mas eu me lembro que foi bastante interessante, né? Que eu gostei bastante de ter visto esse desenvolvimento e esse entendimento. Então, hoje que eu vou comentar algumas coisas bem rápido com vocês sobre quem foi o Machado de Assis, só para aqueles que, por acaso, faltaram em todas as aulas ou dormiram em todas as aulas de literatura no colégio, mas só para a gente entender um pouco por que se fala tanto do Machado de Assis. Acho que vocês sabem que há um crítico norte-americano, Bloom, que ele fez um livro lá chamado Genius, eu acho, né, em que ele fala dos 100 maiores escritores do mundo e ele coloca o Machado de Assis. Aliás, entre os grandes, né, estudiosos do Machado de Assis estão professores que não são brasileiros, né, muitas descobertas que se fez em relação à crítica, inclusive aquela famosa questão da Capitu no Dom Casmurro, né? Essa questão de que, na verdade, ele sempre quis que nós não soubéssemos, e essa é a grande questão do livro, foi um professor, acho que ele é norte-americano, que colocou numa tese dele. Então, o Machado de Assis ele é muito considerado como um autor mundial, não somente aqui no Brasil. Tá? Então, existem várias questões. Essa foto mesmo que eu coloquei dele aqui, né, já há uma questão, vocês não acompanham literatura, mas se dizendo que houve um embranquecimento do Machado de Assis, né? Então há toda uma questão de se estudar um pouco mais da vida dele. Eu não vou entrar nessas questões, mas são questões que vocês podem ver que são importantes quando se trata do Machado de Assis. Ele vai ser bastante importante também, que é uma coisa que eu sabia pouco,
ele também teve cargos públicos importantes. Isso é uma coisa que eu sabia pouco. Eu sabia bem que o Machado de Assis, desde muito cedo, fez parte da vida literária, logo ele fica muito amigo de José de Alencar, que vai impulsionar a carreira dele, mas paralelo a isso, ele vai ocupar vários cargos públicos ali no Rio de Janeiro. Então ele é mestiço, ele é filho de uma família bastante pobre, ele teve pouca educação formal, devia ser genial, um menino genial, autodidata, estudando aqui e ali, né? E ele acaba, então, publicando aí ele nasce em 1839, em 55, quer dizer, tem 16 anos, né? Ele já está publicando os primeiros poemas dele, que também é interessante porque a fama dele é com romance e os contos, né? Os poemas dele não são uma coisa assim que a gente estuda muito, o que a gente conhece é o A Carolina, né? Aquele soneto que ele fez para a esposa dele. Eu conheço também uma tradução que ele fez do Corvo, que não é nem de longe fantástica, não, bem assim. Mas ele vai publicar, ele faz essas aulas de francês e latim aí com um padre e logo ele já conhece alguém de alguma sociedade, como todo mundo que fica famoso, né? Conhece alguém de alguma sociedade que o coloca ali entre quem importa conhecer. Ele vai ser muito amigo do José de Alencar e depois do Castro Alves, o que também não sabia. Ele vai fazer parte da Arcádia Fluminense. Depois ele se casa com essa senhora portuguesa, que era irmã de um amigo dele, que também era poeta, porque ele vai ter uma grande admiração durante toda a vida, a Dona Carolina. E para quem ele faz esse poema aí, que é um soneto. Depois que ela morre, né, ele faz esse poema. Ele vai publicar várias coisas na revista. Ele publica, né, os romances dele em folhetim, então isso também é uma coisa interessante, porque a gente vê que o Memórias Póstumas de Brás Cuba é de 1881, mas na verdade começou a ser publicado em 1872. É muito tempo, são quase 10 anos para se publicar um livro. A gente fica imaginando hoje que as pessoas te escrevem, você tem que responder em 2 segundos. Elas tinham que esperar 5 anos para saber o final da história. Durante o Quincas Borba, ele ficou 5 meses sem publicar. Imagina você esperando, ser uma pessoa curiosa, esperando o que aconteceu depois. E até o autor que eu li, ele cogita, né, que na verdade ele estava tendo problemas sérios para poder publicar, porque ele ficou, e justamente coincide dele entregar mais de 1000 palavras para descrever uma cena que não precisava depois, porque acho que ele ficava agitado, que precisava entregar, que precisava sobreviver também, apesar dos cargos públicos que ele tinha em paralelo, e ele entregava. Então, esses períodos de gap, né, em que ele não entregava, eram sucedidos por períodos em que ele entregava muita coisa, mas não de qualidade, necessariamente. Claro, de qualidade, Machado de Assis, tá, gente? Não estou falando que se fosse eu escrevendo. Mas ele tira isso da produção final, tá? E existem pessoas que se dedicam em estudar, e é interessante, em estudar as diferenças. E houve uma moça que achou, porque durante o tempo a sociedade, tem uma sociedade aí machadiana, e eles fizeram a publicação dos 2 volumes juntos, né? Dos 2 textos, só que faltavam alguns capítulos, até que faltaram só 2, e ela achou num sebo em São Paulo 1. Então hoje, em 2011, vai ver que já acharam, eu não vi, mas o último estudo que eu vi, que era de 2011, faltava somente 1 para se completar totalmente. Mas a moça fez a tese de doutorado dela, acho que o Gladson, porque ela achou num sebo aqui em São Paulo esse elo perdido aí da história. Mas é bem interessante mesmo como ele muda várias coisas em que ficou muito melhor. Porque ele tinha um problema muito sério no Quincas Borba, que eu vou comentar com vocês, é que o narrador dele não era um narrador de primeira pessoa, porque o Machado de Assis, os narradores dele são de primeira pessoa, e são pessoas bastante eruditas, os narradores dele. Esse narrador é um narrador de terceira pessoa que está tratando de um
personagem que não é erudito. Então, ele tinha muita dificuldade com os comentários, porque ele não sabia como colocar esses comentários no texto, porque era um narrador de terceira pessoa. O personagem. Então, ele não... Sim, pode ser. O narrador, sim, mas ele não podia colocar na cabeça do personagem reflexões, e nem reflexões profundas, porque o Rubião era uma pessoa muito simples. Então, ele não podia. O que ele vai fazer, né? E aí comenta-se que uma hora ele... Mas depois que o livro já tinha começado, ele joga pra gente. Então, ele cria um leitor fictício que ele fica... Você, leitor, pensou nisso. Mas você deve estar pensando nisso, querido leitor, mas não é. Então, ele joga pra gente essa questão da reflexão. Então, se cogita que essa demora que houve na publicação também foi por causa disso. Ele estava tentando resolver algumas questões do enredo do romance, que não era tão tranquilo como foi com... parece que ele ficou 4 anos para escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, esses daqui foram 10. Entre ele começar a publicar em folhetim e ele publicar o livro depois. Tá? Ele funda a Academia Brasileira de Letras e depois ele morre em 1908. Enfim, então ele morre no começo do século XX já. Né? Então a gente vai ver uma pessoa que acompanhou ali o final do século XIX e o início do século XX. Tá? Em termos de literatura, ele vai escrever de tudo: contos, poesia, teatro, romance e até crônica, coisa que é bastante menos comum. Mas algumas coisas a gente vê que ele tinha comentado na crônica e ele vai colocar no romance também. Ele vai pegar bem essa fase política aí no Brasil de transição do Império para a República e a abolição da escravidão, que é uma coisa que vai aparecer bastante nos romances dele. Isso, mas nunca aparece, né? Isso é uma característica do Machado de Assis que eu vou tentar explicar um pouco. Nunca aparece de uma forma muito explícita, né? Ele não vai escrever um livro em que tem alguém lutando pela abolição da escravidão no Brasil, assim como ele não vai escrever um livro que tem alguém criticando o positivismo ou que tem alguém criticando o darwinismo publicamente. Mas a gente vai ver que os personagens dele e os enredos levam para uma crítica muito grande dessa intelectualidade que existia no Brasil na época. Tá? Ele vai também pegar várias mudanças na economia, né? Isso nesse livro, no Quincas Borba, isso aparece bastante. Então, como que eles vão de uma sociedade que, é claro, ainda agrícola no Brasil, mas que já começa a nascer as casas de câmbio, já começa o personagem principal já trabalhar num banco, querer ter um banco, pensar em investimento. Então, já está havendo uma mudança no Brasil, uma ascensão social, principalmente no Rio de Janeiro, diferente, né, não somente por uma herança ali da família, mas por compra e venda. Então, isso já começa a ficar mais claro nos romances dele. E, finalmente, a gente vê isso que eu comentei no início, que é essa transição do romantismo para o realismo que vai acontecer nos livros dele. Tá? Então, vejam que é um autor bastante complexo, né, do ponto de vista do momento em que ele estava escrevendo, do tipo de literatura que ele vai fazer e dos gêneros literários que ele vai escrever. Escreveu praticamente tudo, né, que era de literatura. E quando a gente fala, né, de transição de romantismo para o realismo, vou falar bem rapidamente, que a gente poderia ficar muitas aulas, vou dar um curso inteiro só sobre o romantismo, um outro curso só sobre o realismo, né? Mas só para a gente entender um pouco o que vai acontecer. Quando a gente fala de romantismo, a gente fala do sonho, de imaginação, de irracionalidade, daquilo que em teoria literária a gente diz de lâmpada, quer dizer, uma coisa que está dentro de mim e que vai para fora, uma descrição, uma ênfase no indivíduo, nos sentimentos, naquilo que o indivíduo pensa, naquilo que o indivíduo sente. Já o realismo, quando nós vamos dar uma descrição do realismo, justamente o realismo ele é uma descrição científica da realidade. Aquilo que em teoria literária a gente chama de espelho. Espelha
aquilo que está acontecendo. Então, se vocês estivessem fazendo prova, vocês poderiam responder isso. Só que quando a gente vai estudar literatura, a gente vê que essa é só uma definição didática que a gente dá sobre os dois períodos literários, porque no fundo, né, tanto o romantismo quanto o realismo, eles têm uma questão em comum, eles estão acontecendo ali, no final, de meados para o final do século XIX, e eles têm em comum uma visão de mundo, né? Ambos consideram a realidade ruim, tanto o romantismo quanto o realismo. Então, o Machado de Assis, quando ele está escrevendo, ele não mudou o modo que ele vê o mundo, ele mudou o modo que ele escreve sobre o que ele vê. Mas essa visão pessimista da realidade, de que existe intrinsecamente um mal no mundo, ela é comum ao romantismo e ao realismo. Por isso que, quando a gente estuda teoria literária, eles estão dentro do mesmo período. É o período romântico, dentro desse período nós vamos ter o realismo e o romantismo, tá? Qual que é a diferença, então? É que um nega a realidade, né? Expressa essa visão de mundo, de que o mundo é ruim, negando a realidade, e o outro faz o contrário, exacerba, exagera a realidade. Então a gente tem no romantismo aquele mundo perfeito, as heroínas românticas são sempre perfeitas, bonitas, não tem nenhum defeito, o mundo é lindo, né? Eu sempre conto para eles daquele livro A Moreninha. Não sei se alguém já leu isso daí. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li na minha aula de biblioteca na escola. E na Moreninha vai todo mundo para uma ilha em Paquetá, né? Rapazes e moças, mas tudo bem, não acontece nada, tudo é maravilhoso. Não existe pecado original. Então a gente tem uma fuga da realidade. Como se uma casa embaixo da terra. Isso. Esconde o rapaz, ele tá ali, é no lugar em que elas ficavam para conversar, né? Acho que não era bem o quarto dela, mas era aquele... Ele estava debaixo de uma cama, mas era aqueles lugares em que as moças iam se arrumar. De qualquer forma, é um absurdo. Mas ele estava ali, mas tudo bem, tudo é lindo, maravilhoso, né? E aquilo que a gente brinca também com José de Alencar, que vocês já devem ter lido, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, e os pés dela roçavam a pluma suave da relva. Sei, não. E vocês imaginam o que é a relva suave na Mata Atlântica, né? Tenta andar. Enfim, então o romantismo ele sempre vai criar isso. Por outro lado, o realismo ele exagera nas características do mundo. Então, ninguém é bom. Ninguém, assim, você leu essa de Queiroz, eu me lembro o choque, assim, aí você pensa assim, esse personagem é bom, esse é bom, aí você se agarra nele, fala assim, não, alguém é bom no livro, por favor. Quando chega na última, você vê que ele é ruim. E não é que o Essa também escreve muito bem, né? Esse daí eu percebi que a pessoa era ruim porque olha, um dos personagens está passando, olha no quarto da pessoa e vê um objeto que demonstra que essa pessoa também não era boa, né? Então, assim, é muito sutil, mas aí a gente vê, my goodness, né? Ninguém presta. Então, nesse caso, não tem o contrário. A heroína é sempre, ou muito frequentemente, adúltera. Então, a gente sai, né? Começa lá com a Madame Bovary e vai por quase todas as heroínas. As do Machado de Assis, a gente não sabe, né? Mas tem essa desconfiança. No Quincas Borba tem isso, em todos os contos dele, em grande parte dos contos dele, também essa questão do adultério está sempre presente. Até se diz, né, Érica, tem aquele caso com o José de Alencar, né? Sim, se diz que é uma coisa que se diz que ele o filho de José de Alencar... O filho de José de Alencar era epilético. Que nem o Machado de Assis. Isso. E o José de Alencar não era epilético, na família ninguém era epilético. Isso, a sociedade é ruim. Então aqui é um exagero nos males da sociedade. Então, é uma característica do romance. E muito sutil, tá? Porque essa exacerbação da realidade, em última análise,
vai dar o naturalismo, que aí eu deixo com o André, especialista em Zola. Mas, enfim, a gente tem no final é o naturalismo, que aí é uma coisa horrorosa, né? Eu me lembro que a gente teve um aluno aqui, eu sempre comentava, é horrível, é horroroso. E, coitado, foi fazer essas coisas de cursinho, que você vai lá fazer a prova. Falei, professora, a senhora falava, eu falei, né? Então, assim, realmente é uma das coisas nojentas. Tinha um trecho, né? Tinha um trecho lá para analisar, enfim, que graças a Deus não era uma coisa também. Então, assim, mas é muito chocante porque trata as pessoas como bichos. Não, realmente, eu não estou exagerando, tá? Eu vou citar, que também usa uma palavra um pouco grosseira, mas o Antônio Cândido, tratando de um livro naturalista brasileiro, ele diz, o acanalhamento de todas as relações humanas. E assim... O Antônio Cândido, que era comunista de carteirinha. Isso. E não, então, assim, é uma coisa assim, absurda quando se chega, né? Eles tratam as pessoas como animais, e isso é o que diz, não estou assim, usando uma linguagem figurada, é o que se diz, é a biologia, né? O naturalismo, ele chega nessa exacerbação da materialidade do ser humano. Então a gente sai do romantismo em que tudo são flores, tudo está ali, tudo é espírito. Aí a gente chega numa outra margem que é... O Machado de Assis nunca chegou. O Machado de Assis nunca chega nisso, como a Madre colocou, é sempre uma insinuação. Então a gente nunca... Ele até criticou duramente o Essa. O Essa de Queiroz, ele tem... O Essa não é naturalista, ele é realista, mas ele tem algumas descrições naturalistas. Algumas coisas que o Essa escreve são muito desagradáveis. Né? Sei lá, descrever o pé de um defunto, por exemplo, uma coisa bem desagradável. O Machado de Assis jamais faria isso. Tudo do Machado de Assis é muito mais sutil aquilo que ele escreve. Mesmo quando existe um adultério no livro, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele nunca descreve nada. Ele descreve assim, que aconteceu um encontro, mas só, não tem mais nada, ele é muito sutil nessas questões, tá? Agora, uma outra coisa interessante em relação à diferença entre o realismo e o romantismo, que a gente vê bem quando a gente lê os romances em ordem, é que o romantismo ele tem muita ação. Né? A gente pode pensar que porque o romantismo trata das emoções, só ficaria falando da pessoa, mas não, é o contrário. O romantismo ele tem muita ação, muita coisa acontecendo no exterior, né? Muitas peripécias. Aí a mocinha encontra o rapaz, e aí eles se apaixonam, mas a família é contra, aí o rapaz, coitadinho, tem que ser levado para não sei onde, a mocinha também para não sei onde, e aí lá essa mocinha vai ser obrigada a se casar com não sei quem, e o rapaz vai ser padre, e um dia eles se encontram, mas aí ele está indo para o exílio. E aí eu até brinco com as meninas, tem aquela cena final do Amor de Perdição, em que o rapaz morre, joga o corpo dele no mar, e aí a moça, que não tem nada a ver com a história, porque ele morreu por causa da outra, se joga no mar e morre ali abraçada com ele, uma coisa assim. Tudo isso acontece no mesmo livro. Tá? Muitas coisas acontecendo. Já no romance realista, nós vamos ter uma investigação psicológica. Né? Então, quando a gente diz que esse mundo é ruim, vai se ver muito mais o impacto que essa realidade tem no ser humano. Né? Eu li também numa coisa que eles vão dizer que foi só na década de 70 que se passou a usar essa expressão de consciente e subconsciente, 1870 aqui no Brasil, e que o Machado de Assis já traz isso para um dos romances dele. Né? Por causa também de toda essa moda que vai ter no final do século XIX de estudo da psique humana, etc. Mas eles vão fazer, principalmente o Machado de Assis, vai fazer uma investigação psicológica. Eu estou falando isso porque a gente pensaria que seria o contrário. É verdade. Mas se você pensar, por exemplo, o Primo Basílio, o que acontece? O marido viaja, ela trai o marido no fim de semana e depois Isso, não acontece nada.
chantageada pela criada. Ponto final, Ponto não tem final. mais nada. Isso. É toda uma questão psicológica que se passa. Então a gente pensa que o romantismo seria uma questão psicológica e o realismo seria... Não, pelo contrário. A narrativa do realismo é extremamente lenta. Porque ela começa a contar o que está acontecendo com a Na cabeça pessoa. das pessoas. Por isso que o Machado de Assis tem dificuldade com um narrador que é de terceira pessoa, quer dizer, não sabe o que está na cabeça, e com um personagem que não pode falar nada porque o personagem não Não tem pensa. capacidade. Então, é muito difícil escrever um livro realista nessas condições. Uma outra questão é essa questão, então, de que as personagens no romantismo elas são planas, né? O que quer dizer? Elas não mudam durante a história, tá? Até coloquei aqui um olhinho, ó, e coloquei aí a Garcia. A senhora vai discordar de mim, mas eu não suporto aí a Garcia. Então eu coloquei. Porque a senhora fez um artigo sobre a Yaya Garcia, não fez? Acho que Não, foi da Ana Luva. Ah, não foi a... Então tá, então eu posso falar da Yaya Garcia. É uma personagem plana, né? É uma mocinha, uma adolescente, começa o livro, termina o livro, a mesma coisa, ela não muda. É como se a gente estivesse olhando esse olhinho aí, ó, só vê uma superfície da Yaya Garcia. A Estela, que é a outra personagem, é muito mais interessante. Nesse livro, por quê? Justamente ele é o último livro que não é realista do Machado de Assis, antes do Memórias Póstumas. Então, nesse a gente já começa a ver várias características do realismo. A madrasta da Yaya Garcia, que é a Estela, já é uma personagem muito mais esférica, né? O que é um personagem esférico? Nós vamos vendo várias partes dele, como se rolasse essa esfera e nós víssemos vários aspectos desse personagem. E então a gente tem essas duas questões. Para o realismo vai ser muito importante esse desenvolvimento do personagem, né? Por isso que ele também é mais realista, porque é verdade que nós não somos só uma coisa durante a vida, nem durante a vida, nem na vida num momento específico, né? Ninguém é totalmente ruim, nem totalmente mal, tá? Então o realismo ele vai olhar para essas questões. Só que aí eu pergunto, na pergunta de prova, o pessoal aí ó, vai fazer prova, o realismo é verdadeiramente uma descrição ou espelho da sociedade em que o autor vive, né? Então assim, realmente quando a gente pega um livro realista, um pouco foi o que a Madre disse, ele vai escrever tudo, vai fazer uma descrição. Então eu coloco aqui para vocês e vou ler só o início, tá? Para vocês verem o que eu sofro estudando literatura. Até mesmo a multidão que se movimenta pelas ruas tem qualquer coisa de repugnante, que revolta a natureza humana. Esses milhares de indivíduos de todos os lugares, de todas as classes, que se apressam e se empurram, não serão todos eles seres humanos com as mesmas qualidades e capacidades e com o mesmo desejo de serem felizes? E não deverão todos eles, enfim, procurar a felicidade pelos mesmos caminhos e com os mesmos meios? Entretanto, essas pessoas se cruzam como se nada tivessem em comum, como se nada tivessem a realizar, uma com a outra, e entre elas só existe o tácito acordo, pelo qual cada um só utiliza uma parte do passeio da calçada, para que as duas correntes da multidão que caminham em direções opostas não impeçam seu movimento mútuo, e ninguém pensa em conceder ao outro sequer um olhar. Essa indiferença brutal, esse insensível isolamento de cada um no terreno do seu interesse pessoal é tanto mais repugnante e chocante quanto maior é o número desses indivíduos confinados nesse espaço limitado. E mesmo que saibamos que esse isolamento do indivíduo, esse mesquinho egoísmo constitui em toda parte o princípio fundamental da nossa sociedade moderna, em lugar nenhum ele se manifesta de modo tão impudente e claro como na confusão da grande cidade. A desagregação da humanidade em mônadas, cada uma com seu princípio de vida particular e com um objetivo igualmente particular, essa atomização do mundo é aqui levada às suas extremas consequências. A gente conseguiria ler 800 páginas disso, né? E isso é uma descrição da sociedade, isso é uma descrição do Engels, da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né? Então, esse daqui é uma descrição do que está acontecendo. A literatura, ela não vai fazer isso, né? A literatura, ela vai usar a linguagem simbólica, né? Então, quando nós falamos do Machado de Assis ou de qualquer bom escritor, ele nunca vai colocar simplesmente um enredo como isso que o Engels está fazendo aqui. Ele nunca vai
deixar tão explícito, porque isso seria panfletagem e não literatura. Né? Então, a diferença de um texto literário que ele vai ser considerado pela crítica e que ele vai ter características literárias de um texto menos importante é que o texto literário ele consegue colocar essas características da sociedade em linguagem simbólica. Eu dei um exemplo aqui, toda essa fala do Engels aqui, né, que a multidão se movimenta e as pessoas não se conhecem, como é que o Dickens faz isso nos romances dele? Ele põe centenas de personagens entrando e saindo do romance. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado sobre o Dickens, eu tive que comprar um livro, Who is Who in Dickens? Porque era assim, impossível saber quem são os personagens do Dickens, né? Saber todos. É tanta gente, e isso é uma das críticas que se faz ao Dickens. Como é que você lê um livro, tem alguns romances dele, tem mais de 800 páginas. E quantas centenas de pessoas, o que essas pessoas estão fazendo aí? O que isso tem a ver com a história? E aí, quando a gente olha para Londres, sobre a qual o Dickens está escrevendo, a gente vê que é exatamente isso, esse movimento de pessoas que não se conhecem, que não tem nada em comum. Então ele está usando um símbolo dessa quantidade de personagens para espelhar essa confusão que existe, tá? A mesma coisa, o Machado de Assis, a gente vai tentar ver quando ele diz esse mesquinho egoísmo constitui em toda parte o princípio fundamental da nossa sociedade moderna. Isso é o Engels escrevendo sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Que nós vamos ver essa questão do egoísmo, essa questão do preocupar-se só com si mesmo e de oprimir, se dar bem em cima do outro, né? Tem uma imagem aqui que ele usa que é fantástica, que é acender o charuto na casa do outro que está queimando. Né? Ele conta essa anedota de que tem uma casa queimando e uma pessoa passa e fala, posso acender meu charuto? Né? Então assim, é você se dar bem com a desgraça do outro. Mas veja, vai expressar de uma maneira bastante diferente. Tudo bem? Então a literatura, ela trata das mesmas questões de forma figurada. Aqui é o próprio Machado de Assis se defendendo, tá? Porque muitas vezes se diz também que o Machado de Assis não tratava da cor local, que ele não vai tratar dos brasileiros, que ele não vai falar de coisas que são tipicamente brasileiras. Não sei quem falava isso, eu não tinha lido Machado de Assis, mas enfim. Ele se sentiu aqui na obrigação. Com o José Alencar. Pode ser. Estava sempre usando o tema nacionalista. Pode ser. Mas aí ele vai se defender e ele diz que não há dúvida de que uma literatura, sobretudo uma literatura nascente, deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua região, mas não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a empobreçam. Fala muito bem. É verdade, empobrece quando a gente só faz uma descrição. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é um certo sentimento íntimo que o torne homem do seu tempo e de seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. Que ele tem toda a razão. E aí eu vou só ler o início de um outro livro com vocês, pra vocês verem como é que ele faz isso, tá? Então quem não passou por isso na escola vai passar hoje. Que é aqui o início. Coitado do Lucas, está repassando por isso. Esse daqui é o início do Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Que é o primeiro livro realista do Machado de Assis. Então ele começa: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Ao leitor, que no ato alto do principal de seus livros confessasse Stendhal, havê-lo escrito para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se esse outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quanto muito 10, talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, ou de um Lamb, ou de um de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser, obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio.
Vocês vejam como como foi escrito, no alto, citando Stendhal, citando Sterne, mas se a gente for ver, ele está falando um absurdo, dos absurdos, que é um defunto que está escrevendo. Então, assim, o que ele está fazendo aqui? Ele está dando risada de toda a intelectualidade brasileira, que usa essa linguagem bonita, fala de positivismo, e no fundo não sabe nada, está falando uns absurdos, né? Então, é profundamente irônico isso que ele está fazendo aqui. Ele continua, né, numa outra parte, ele fala assim, Moisés, quando escreveu o Pentateuco, ele está se comparando com Moisés, e aí ele fala, Moisés começou do começo, eu vou começar do fim. Então, assim, para tudo, como disse o Lucas muito bem, não existe um defunto autor. Esse livro, ele não é uma autobiografia. Brás Cubas nunca existiu. Brás Cubas não morreu, porque ele nunca existiu. E muito menos morreu e voltou para escrever um livro. Então, assim, é um absurdo. Só que nós nos deixamos levar, quando a gente está lendo, por aquilo que o autor nos conta, por aquilo que o narrador nos diz. Então, essa linguagem toda bem feita nos faz ouvir os maiores absurdos e ficar quieto. Como se o que ele estivesse falando fizesse sentido, né? Ele fala do enterro do Brás Cubas também, eu não pus aqui, vai ficar muito longo, mas ele diz assim, e eu estava ali, começou a chover, e os meus amigos se aglomeraram para me ver. Meus 5 amigos. Aí ele diz assim, puxa, aqueles 30 contos de réis que eu deixei para fulano bem que valeu a pena, porque ele veio aqui na chuva e fez aqui, falou alguma coisa por mim. Então, assim, isso é o livro inteirinho dessa forma. Ele zombando da gente, do leitor, né? Dizendo que ele está escrevendo, e ele fica várias páginas dizendo se ele é um defunto autor ou um autor defunto. Aqui fazendo essa discussão. Então, a gente tem, né, eu só coloquei aqui para a gente poder ver como isso vai aparecer profundamente nos romances dele. A gente tem uma crítica, sem dizer que a intelectualidade brasileira é burra, né? Ele não precisou colocar um personagem criticando alguém. Ele faz isso no próprio modo como ele escreve o romance. E aí ele vai fazendo mesmo, ó, acresce que... Agora, esse daqui é muito interessante, olha isso. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. E ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Então é muito assim. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião. E o meio eficaz para isso é fugir a um prólogo explícito e longo. Isso daqui é muito para essas coisas que eu tenho que ler, ó. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado, que é a maioria dos livros que a gente tem que ler. É escrito de um jeito obscuro e truncado, você não entende nada, mas é bem feito, é bonito, é chique. Né? É chique, é uma escrita chique. E assim, o Machado aqui está zombando, colocando essa escrita chique, bonita, erudita, o modo de escrever dos intelectuais brasileiros, falando da maior absurda. Aqui os meus... Não deu certo minhas setinhas, então vamos fazer assim. Então, para a gente fazer um resumo, realismo trata do indivíduo com a sociedade, numa linguagem simbólica. No caso do Machado de Assis, ele também vai trazer uma outra característica que é hipocrisia, né? Então, além do adultério que a gente colocou como uma característica do realismo e das obras do Machado, nós vamos ter também a hipocrisia. É sempre as pessoas aparentando uma coisa e sendo outras. Isso tem uma causa filosófica, né? Que o mundo está do avesso, né? Está upside down, como a gente diz em inglês. O Machado dizia o Camões dizia o desconcerto do mundo. O mundo está no avesso. Nós só temos acesso às aparências. Depois o Kant vai falar disso também, né? Então é uma questão filosófica de como enxergar
a realidade. E existe também uma questão sociológica ou política que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Justamente que eram lá na nossa bandeirinha, né? Ordem e progresso, defendendo o liberalismo numa sociedade escravocrata. Então, assim, eram muitas contradições que estavam acontecendo dentro do discurso e aquilo que a realidade trazia. A mesma coisa a questão dos valores tradicionais. Então, a gente vê muito em vários romances dele as pessoas fazendo caridade, porque é isso que se tinha aprendido a fazer, é olhar para o outro, é dar e, ao mesmo tempo, isso convivendo com a ganância, né? Ele tem uma passagem bastante interessante no Brás Cubas, em que ele roubou muito dinheiro, mas aí ele está andando na rua e ele acha uma moedinha qualquer, sei lá, 10 contos de réis, e ele dá isso para caridade. Aí todo mundo, ele deu, mas ele roubou 100, ele deu 10 e ele vai ser louvado por causa disso. Também tem uma outra parte interessante que o pai dele, no Brás Cubas ainda, o pai quando morre, alforria um dos escravos. Uma criança, um escravo. E muito tempo depois, o Brás Cubas está andando na rua, vê uma pessoa batendo num escravo, e é justamente esse ex-escravo, que agora tem o escravo, e está batendo no escravo. Né? Então ele vai mostrar muito como essa hipocrisia vai permear todas as camadas da sociedade brasileira. E aqui, como eu comentei também ali no início, a gente vai ter a questão do narrador, vai ser extremamente importante para juntar todas essas partes, tá? E agora eu vou entrar, finalmente, agora que eu já tenho que estar terminando a aula, eu vou entrar no Quincas Borba, tá? O Quincas Borba, aí vocês vão dizer, quem é o Quincas Borba? O Quincas Borba, ele já apareceu no Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Num momento que o Brás Cubas está andando pela rua, ele encontra um ex-colega de escola, mendigo, louco de pedra, defendendo uma doutrina, uma filosofia do humanitismo. Mas o Brás Cubas, um pouco que fica ali. A princípio ele fala, depois a gente se vê. Na segunda parte do romance, eles têm longas conversas, eles ficam meio que amigos. O Quincas Borba vai morrer na casa do Brás Cubas, né? E parece que ele fez muito sucesso, esse personagem, e o Machado faz uma espécie de continuação da vida do Quincas Borba, dando um romance só para ele. Vocês vão pensar, puxa, mas é um romance com o nome da pessoa, Quincas Borba. Quincas Borba começa o romance morrendo. Quincas Borba, o único Quincas Borba que fica até o final do romance é o cachorro, que também chama Quincas Borba, tá? Mas o personagem principal do livro é o Rubião. Então, assim, my goodness, né? Não, porque é um narrador de terceira pessoa. Narrador de terceira pessoa. O Rubião é o que fica com o dinheiro do Quincas Borba. Porque o Quincas Borba estava mal, tinha perdido todo o dinheiro dele, estava lá mendigando quando encontra o Brás Cubas. Só que ele recebe uma herança de um tio. Né? E ele já no Brás Cubas, no coisa, ele diz em determinado momento que ele vai para Minas. Aí nesse romance, no Quincas Borba, Minas é Barbacena. A gente fica sabendo a cidade em que é. O Quincas Borba desculpa, ele não morre na casa ele chega a ficar um tempo na casa do Brás Cubas, ele morre em Barbacena. Ele vai para Barbacena, ali ele encontra uma senhora viúva, porque ele se interessa, o Quincas Borba, junto com o cachorro que ele trouxe, que também chama Quincas Borba, e ele se interessa ali por essa senhora, e o irmão dessa senhora vê uma vantagem ali, fala, opa, vamos tentar casar a Mana, que ele chama ela de Mana, a Mana com o senhor Quincas Borba, porque ele vê alguma vantagem ali. Ele não sabe ainda que o Quincas Borba é rico, mas é melhor que eles, porque ele é professor, coitado. Ele é professor, o Rubião, tá? E ele se aproxima ali, ele deixa de dar aula para cuidar, para ser enfermeiro do Quincas Borba. E aí ele descobre, porque ele pega umas cartas, ele descobre que o Quincas Borba tem din-din, né? E aí ele se interessa ainda mais pelo Quincas Borba. E o Quincas Borba
criou aí essa filosofia do humanitismo, né? Que é uma sandice. Lá no Brás Cubas, o médico já fala, olha, esse seu amigo aí, não sei não. Não sei não, mas como ele tem vários momentos de lucidez, mais lucidez do que os outros personagens do livro, o Brás Cubas fica sem saber se ele é louco ou não. A mesma coisa vai acontecer aqui com o Rubião. Ele começa a conversar com ele e ele começa a falar as coisas mais absurdas, mas como ele é muito ignorante, o Rubião, ele tem vergonha de dizer que ele não entendeu, né? Então, é uma hora que assim, ele pergunta das bolhas quando você ferve água. Aí, assim, bolha não tem opinião. Eu falei, nossa, nessa conversa. Então, assim, e tá ali o cachorro, de quem o Quincas Borba gosta muito. E quando o Quincas Borba tá para morrer, ele diz assim, vou deixar todo o meu dinheiro pro cachorro. Só que o Rubião vai cuidar do cachorro. Então, assim, você pode ficar com o dinheiro desde que você cuide do cachorro. Então, o Rubião, de professor, passa a herdeiro. Ele vai se sentir o capitalista. Ele vai querer não vai querer ir para São Paulo, mas ele vai querer ir para o Rio de Janeiro, né? Mas ele tem que cuidar do cachorro. Tá, gente? É isso que ele precisa. Então, ele recebe essa herança e ele, nomeado, ele vai para o Rio de Janeiro. Quando ele está no trem do Rio de Janeiro, ele conhece um casal, o Palha e a mulher dele, que se chama Sofia. Esses dois são dois assim, que querem se dar bem na vida, né? Querem se dar bem na vida, querem ascender, querem achar um trouxa para poder enganar. Essa moça, que é a mulher do Palha, é uma moça muito bonita, né, por quem o Rubião se interessa. E o marido dela, que é o Cristiano Palha, eles meio que vão... Não existe um adultério aqui em momento algum, tá? Mas o marido meio que diz assim, olha, a gente precisa do Rubião pra gente arrancar dinheiro dele. Então, você tem que tratar ele bem. Então, eles ficam ali numa relação com ele chamam para jantar, apresentam os amigos dele, meio que falam assim, ó, vamos apresentar você aqui para o ambiente da corte. Eles ficam sócios e a Sofia não quer nada com ele. Depois que eles já tiraram muito dinheiro do Rubião, eles põem ele para escanteio e falam assim, olha, sabe uma coisa? Eu recebi uma proposta para trabalhar num banco. Vamos acabar com eu vou terminar o nosso negócio. Aí ele fala assim, agora... Ele fala, não, primeiro a gente termina a nossa sociedade, depois eu vou terminar o negócio sozinho no ano que vem. Então, assim, a gente vê que ele convence ele a ter os criados espanhóis. E aí ele fala assim, puxa, mas eu gostava tanto dos meus criados negros, e agora, mas o meu amigo Palha disse que eu tenho que ter um criado branco. Ah, eu não queria pessoas falando outra língua na minha casa, mas o meu amigo Palha disse que eu preciso fazer. Ah, eu não queria comprar tal coisa, mas o meu amigo, sabe? Então ele vai fazendo isso e eles vão ter uma série de amigos aqui, tá? Que eu não vou comentar, mas que vão aparecendo, né? Esse Carlos Maria é um rapaz que o Machado vai colocar várias caricaturas aqui, né? O Carlos Maria é aquele rapaz que se acha o galã, né? Então ele chega... vai dançar com todas as moças, inclusive com a Sofia, e isso vai gerar ali uns ciúmes do Rubião. Essa Maria Benedita também é uma outra moça que aparece, ela vai acabar se casando com o Carlos Maria, e sempre também nos livros do Machado tem os parasitas, né? Que aqui vai ser principalmente esse Dr. Camacho, que é um que fica ali obsequioso, dizendo... Olha como você é inteligente, como você é bom, né? E o Rubião se achando assim, nossa, todo mundo gosta de mim. Tem 5, 6 pessoas jantando na casa dele todo dia. Puxa, como eu tenho amigos, como todo mundo gosta de mim, né? Então ele vai ser super enrolado por essas pessoas, né? E aqui é ele, esse é o primeiro capítulo do livro, tá? Então, quem começou a ler aqui não sabe de nada disso que eu tinha falado até agora. Diz assim, Rubião fitava a enseada, eram 8 horas da manhã.
Quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Cortejava o passado com o presente, que era um ano professor, que é agora capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de túnis que lhe deu recente amigo Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou, ambos morreram, e aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça, que exatamente vai ser a teoria do humanitismo. Você pensa que é uma desgraça, mas não. Por quê? Se a irmã tivesse se casado com Quincas Borba, nada disso teria acontecido. Então ele vai tentar justificar, né? Ele vai tentar justificar essa ganância que ele vai ter pelo dinheiro e pelas coisas que ele vai ter. E assim, que eu já vou parando, que são 8h30, mas assim ele vai fazendo em todo o romance. Tá? Ele vai tentando justificar essa ganância dele e dentro da questão do humanitismo. E eu vou terminar só com a história do humanitismo, mas ele diz, o Quincas Borba, quer ver? Isso a morte da avó, gente, isso daqui é absurdo. Ele vai dar o exemplo do que é o humanitismo. Aí ele diz assim, primeiro ele diz que o cachorro... Não, porque quem tem a doutrina do humanitismo é o Quincas Borba. É que o livro ele vai e volta. O livro começa com ele na casa de Botafogo. Meu Deus, isso tudo é meu. E é o trouxa total aqui, a gente vê, né? Que é aquele assim, ganhei, é tudo meu. Olha como eu tô bem, até as chinelas de túnis, que fulano deve ter inflacionado essa chinela e pagado que nem aquele meu pente de $100. Que eu acreditei. Então ele comprou essa chinela que deve ter custado uma fortuna. E ele tá ali, e depois, no segundo capítulo, ele continua falando da mana. Ai, minha irmã morreu, mas que bom que ela morreu, porque agora eu tenho dinheiro. E aí, o narrador diz assim, caro leitor, deixarei Rubião aí na casa de Botafogo e levarei vocês para Barbacena. Ele diz isso literalmente. Aí nós vamos para Barbacena junto com o narrador, em que ele vai começar a contar como foi que eles se conheceram. E o Quincas Borba vai dizer para ele qual é a doutrina do humanitismo nessa conversa. Aí eu vou terminar na morte... Não é que a morte da avó é engraçada, tá? Mas eu vou terminar na morte da avó, porque ele diz assim, por exemplo, a morte da minha avó. A minha avó estava indo para Minha avó estava andando na rua e ali tinha um senhor com um coche e ele estava com muita fome. E ele começou a apressar os cavalos e as pessoas, o cocheiro, para poder ir logo, porque ele precisava chegar em casa logo para comer. Só que o cavalo e o cachorro acharam um obstáculo no meio do caminho. Minha avó. E aí ele vai falar, se fosse um rato ou alguma outra coisa, também seria ruim. Mas foi minha avó. Se fosse o Lord Byron, o mundo não ia ficar também menos mal porque perdeu um poeta. Porque tudo é tudo. E humanitas tinha que comer. O princípio que está em todos, que estava nesse fulano com fome, precisava comer. Se para isso precisou minha avó morrer, não tem problema, assim é que é o mundo. Ele vai falar isso, aí eu falo assim, mas e a sua avó? Uma senhora tão boa, o Rubião lá tentando raciocinar com essa loucura. E essa sua avó? Não, porque humanitas está em tudo. Quer ver o cachorro? Por que o cachorro pode se amar aqui em Borbas? Porque o princípio humanitas está em todos nós. Em mim, em você e no cachorro. Por isso que o cachorro pode ter um nome de homem, seja ele cristão ou muçulmano.
E ele vai, então, dar essa teoria do Humanitas. E veja, né, que isso vai ser o fio condutor de todo o romance, né, de como você vai passar por cima dos outros. E aí vem, que depois eu comento, mas vem a parte mais famosa do livro, que é Ao Vencedor as Batatas, né, que ele vai exatamente expressar essa teoria dele da Humanitas dessa forma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos.